Não, acabe o pessoal transite. Oi, minha gente, é Luísio Reis, na Rua Jornalismo. Eu estou aqui com a senhora Maria José. Maria José. Ela é escritora e sobrevivente do incêndio do circo de Niterói, que foi em 1961, 17 de dezembro de 1961. Dona Maria José tem marcas, né, Dona Maria José? Marcas de pelo queimadura corpo pelo todo, de queimaduras daquele momento. E ela está sendo homenageada aqui na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, porque ela escreveu um livro falando sobre o antes, o durante e o depois da vida dela em relação a esse acidente. O que a senhora tem para falar sobre o livro? Olha, o meu livro eu comecei a ter inspiração. Ele foi uma coisa de repente. Eu já estava, depois que eu criei filhos, criei netos, né? Já estava com a vida já mais calma. Então um dia, de repente, eu parei e pensei que eu vou fazer nessa vida, se eu vivo mais para as pessoas do que para mim. E começou a me vir aquela inspiração. Então a coisa era tão emocionante quando você tem inspiração, que você tem que escrever rápido. Então eu fui colocando, escrevendo, era guardanapo, papelzinho de pão, porque antigamente o pão vinha no papel, né? E qualquer coisa ia guardando, quando eu sou dona de casa. A senhora colocou lembranças boas que a senhora teve, que a senhora se acidentou, né? E a senhora Coloquei, vida muito boa, tive uma infância até maravilhosa. os 11 anos, né? De idade. E dos 11 até quando foi sua superação? Olha, porque eu estou vendo que a senhora ficou hospitalizada, estou vendo que a senhora cuidou em casa. Eu fiquei no hospital. A senhora tem muitas marcas, olha o braço da dona. Marca. Toda queimada, toda mão. cheia de queimadura. A mão não mexe mais. Essa mão aqui também, de cima direita. Como é que foi essa superação, principalmente para quem está acidentado nesse momento e que vai ter uma deficiência pro resto da vida? Como é que foi essa superação? A gente tem que se aceitar. Primeira coisa é se aceitar. O que não tem remédio, não tem direito, não tem jeito de mudar. Então vamos nos aceitar assim, por que não? Não sou pior do que ninguém, existem outras pessoas talvez até piores, com alguma coisa mais grave. E por que eu não vou aceitar? Vou lutar pela vida como outro qualquer. Eu vou vencer. Eu venci. Eu estudei, eu fiz faculdade, legal. Eu trabalhei, eu me aposentei, eu criei filhos, criei netos, tenho bisneto, tenho uma vida maravilhosa, sou feliz pra caramba, porque eu me aceitei. A primeira coisa é se aceitar. Depois de se aceitar, dá a volta por cima. E você coloca isso com detalhes no livro? Coloco. Importante. Qual é o nome do livro? Vidas em Chamas. Vidas em Chamas. Só esqueceu de trazer um exemplar hoje, né? Esqueci de trazer. Vidas em Chamas, eu tenho uma página no Facebook, que trabalha Vidas em Chamas. Tenho Instagram, tem Facebook também. E é isso. A vida é muito... Esqueci o nome. Maria José. Dona Maria José, Zezé eu Pedrosa, vou, claro, procurar seu livro, vou tentar comprar, se tiver nas livrarias daqui. Se não tiver, coloque. A senhora entrou com um processo contra o Estado, contra a Prefeitura. Isso aí. Porque... Quando... E o que houve com esse processo? Aconteceu o seguinte, logo que eu saí do hospital, foi em 61, 62 mais ou menos, a minha mãe abriu processo para aquela indenização, porque pelo menos que eu recebesse o dinheiro das cirurgias, que meu pai, a única casinha que ele tinha, vendeu para fazer minhas cirurgias, porque no INSS, naquela época não tinha, ele estava começando o INSS, não tinha cirurgião plástico. Bom, então ela pediu a indenização. Fui a várias audiências com juízes, lá no antigo Palácio da Justiça em Niterói, que hoje é judiciário, biblioteca judiciária, e fui andando. Mas eu era menina, né? Minha mãe e meus pais também menos esclarecidos, também não se preocuparam muito em... Quando o advogado chamava, ia lá, mas senão não ficava indo em cima, como é hoje, que a gente dá em cima para ver as coisas mesmo, né? Então eu fui guardando, quando eu estava já com 18 anos de idade, um dia eu fui, até escondido da minha mãe, eu fui lá no Rio e fui lá procurar o advogado no escritório. Não existia mais escritório, não existia mais advogado, não existia todo mundo. O processo eu procurei todos os distribuidores, Niterói, Rio, São Gonçalo, não achei. Corri, aí fiquei desesperada, então comecei já a procurar nas bibliotecas, que não tinha nada a ver, mas eu tinha alguma intuição que poderia ter. Uma pessoa lá me informou que procurasse na biblioteca judiciária, eu fui lá. A senhora pode conseguir, mas acho um pouco difícil, mas a senhora liga para esse número. E eu liguei 3 dias depois para o número, que eu vim desanimada para casa, e falaram, o único processo que tem aqui, em nome, aí falou o nome da minha mãe, né, que ela era minha representante,
O único, vou ficar assim para verem bem a queimadura do meu rosto, como ficou meu rosto. Olha. Mão, rosto, tudo, uma Não tem coisa vergonha triste. não, porque graças a Deus não tem marcas na alma. É, Então, muito lindo isso. descobri que o processo, quando eu liguei, falaram, olha, o processo da senhora está aqui. Estava no rol de outros que não tinha nada a ver com a minha situação e era o único processo No que você arquivo, precisa. né? É, no arquivo. Junto com E a senhora está pessoas. desenterrando esse Aí processo? como lá me deram o número de processo, que até então não tinha, né? Então eu procurei um advogado, o senhor já também antigo e que conhecia a história do circo de Niterói, só pediu para não falar o nome dele, e ele reabriu o processo para mim. Nos mantenha informado. Desarquivou. Nos mantenha informado. Sim, quando ele desarquivou, viu que eu tinha perdido a questão, porque o meu município, onde eu nasci, Niterói, o estado do Rio de Janeiro, que foi antes da fusão, e nem o próprio governo brasileiro, sabe, a bandeira não me cobriu. Disse que o incêndio era criminoso, então não ia me pagar. Claro que não ia pagar, isso eu falo de coração. Eles não iam pagar, você acha que na hora, só na hora morreram uns 500 pessoas? Não tem condição. O que aconteceu, isso não se paga, né? Pois não é. se paga. Mas aí outra pessoa reabriu o processo para mim e conseguiu, falou para mim, olha, difícil, mas nós conseguimos, porque foi refeito o processo todinho na atualidade, né? Isso aqui há 2 anos atrás. Nós conseguimos colocar o processo dentro da ONU, dos direitos humanos da ONU. Que isso sirva de exemplo para outras vítimas. E ele está lá dentro da ONU aguardando para... Eu não entendo bem disso, se parece alguma coisa cor de aia, sei lá, que vai fazer... Mostra, amiga, a moção que você ganhou pela Câmara, olha, linda demais, tá? Amiga, nos mantenha informado. Sim. Nos mande também uma cópia do seu livro, uma capa, vou te passar o meu zap para a gente poder publicar. Tá bom. Porque fatos como esse, e tá do lado de uma história viva, a gente tem que tirar o maior proveito para que os erros não aconteçam novamente. De novo, e graças a Deus estou tão feliz, vou fazer 71 anos agora, de pura felicidade, graças a Deus. É uma família maravilhosa, que sabe que nós nos amamos muito e isso é muito bom. Como não superar, né? Eu acho que a superação começa pela família. É culpada disso tudo. Aloysio Reis, na Rua Jornalista.